me irritava muito. Porque o que ele fazia? Ele, tipo, praticamente ele ficava jogando bolinha de papel em mim. Eu conheci ele, eu vi que ele era muito quieto, só que assim, ele fazia umas coisas que, assim, eu não entendia muito bem, não. Nossa, Luísa, você tá passando 3 kg de borro, cara, é reboco, cara. Não é que ele tá quente, mas é que ele tá oxidando, então vai dar diferença. Eu não sei o que é pior. Se não mexer, ele fica. Mas o Mauro vai mexer. Ele gesticula. Eu Não, mas é mexer tipo... Eu me sentia errado, né? Eu sentia como se eu tivesse vindo com um defeito. E eu me cobrava muito por causa disso. E eu sempre fui bem quieto, ao contrário da minha irmã. Então eu cresci muito observador, porque eu não participava muito das coisas, eu só ficava ali olhando, observando e tentando entender o que estava acontecendo, geralmente muito perdido também. Ele era bem quieto, bem tímido. Quando ele era criança era muito pior, não era nem ser introvertido, mas era uma timidez muito grande que ele tinha. Ele não gostava de falar em público, então, às vezes, por exemplo, se eu fazia algum trabalho em grupo com ele falava, você pode apresentar pra mim? Ele era muito traído, então eu ajudava ele, sabe, nesse quesito assim. No começo foi um pouco difícil, né, justamente por causa disso, ele era mais reservado, né? Mas ele essencialmente é muito simpático, muito bom conversador, eu diria, né? Eu acho que o Mauro, assim, passou por momentos bem complicados, porque crianças são malvadas. E quem diz ao contrário não sabe como uma criança é. Mas, assim, eu já escutei muita coisa, né, de pessoas ao meu redor. Tanto dentro como fora da escola na época. Que falava assim que o Pomário tinha uns trejeitos e tal. Eu quis me abrir hoje porque eu vou fazer 24 anos, então acho que já saturou um pouco essa questão toda de ficar me escondendo e de ficar podando a minha personalidade. E também por causa da piada que eu vou fazer 24 anos e é um número muito sugestivo e eu não ia perder essa piada por nada na minha vida. Pelo fato dele ser muito tímido nessa época da infância, eu acho que esse comportamento que vai contra ao que as pessoas esperam do estereótipo de heterotop, né? Então eu acho que esses conjuntos de características da personalidade dele podiam fazer esse imaginário das pessoas ao redor, né, que infelizmente criaram um preconceito sobre ele ter essa visão. É que a gente não quer estereotipar, né? A gente não quer estereotipar. Mas eu sempre achei. Eu conheci o Pomário já achava. Corta essa parte. Faz, pergunta de novo. Toda essa questão com a minha sexualidade atrapalhou bastante o meu crescimento, porque eu nunca tive assim uma autoestima muito boa e somado a isso eu sempre achava que eu estava errado e que eu estava fazendo as coisas erradas e que eu estava decepcionando todo mundo à minha volta por causa disso. Então eu me anulei muito tempo. Eu percebia que ele fazia muita coisa, às vezes falava de um jeito diferente, não era ele, assim, com os meninos, para os meninos não zombarem, assim, eu percebia que não era ele, sabe? Porque quando ele falava comigo era totalmente diferente, sabe? Parecia que ele tava desconfortável, eu sentia que, assim, ele não tava sendo ele mesmo. Com certeza você viver com isso reprimido, sem você entender você mesmo, isso é realmente um fator que piora mais ainda a autoestima. Porque a forma como você se vê, a forma como você se entende, a autoaceitação, tá tudo junto. Então, infelizmente, ele sempre teve problema em relação a isso. É uma coisa que foi se somando no sentido daquelas frases típicas, e as namoradinhas? Ou, por que você não sai com ninguém? Quando você vai trazer alguma menina aqui? Foi somando e fica chato, porque eu também
consigo sair, conhecer pessoas e fazer um monte de coisas legais e que eu quero compartilhar com a família e eu não consigo. Eu chego em casa e nada aconteceu, sendo que muita coisa aconteceu. Porque se eu explicasse um pouco a mais, eu estaria revelando um segredo muito obscuro, então foi cansando. E qualquer melhora de autoestima que ele teve a partir do ensino médio, que a gente viu uma certa mudança no comportamento dele, foi um desenvolvimento dele mesmo. Mas no quesito de personalidade, ele sempre foi muito consistente, na minha opinião. Ele nunca mudou muito nesse sentido. Foi só a questão dele se abrir mais para as pessoas, né? Conversar um pouco mais, se abrir mais. A timidez sempre foi um problema para ele, mas que ele foi superando com os anos. Passou a se aceitar mais e ele passou a não ligar tanto para o que as outras pessoas iam falar. E com isso ele conseguiu se abrir muito mais e mostrar para o mundo quem ele é. Então eu acho que foi um processo muito natural de, sei lá, uma terça-feira qualquer, no meio do almoço, comentar uma coisinha e eu pegar e falar, realmente. Mas assim, eu acho que ele sempre sentiu essa abertura e esse espaço seguro pra gente conversar, então, e pra ser quem ele realmente é. Então eu acho que nunca foi um paradigma dele virar e quebrar isso aí falando, eu sou gay, tá bom, Bruno? Isso nunca aconteceu. Tava tudo tranquilo, eu conversei com ele e, né, ele esperava que eu talvez tivesse uma reação negativa em relação a isso, mas que não foi o caso de forma alguma e ele ficou bem tranquilizado, bem tranquilo e tava tudo bem. No dia seguinte era como se nada tivesse acontecido, nada tivesse mudado, né? Porque pra mim nunca fez nenhuma diferença. Eu imagino que para uma parte da minha família isso não seja uma surpresa, até porque, né, francamente, eu fiz uma festa de Mamma Mia, isso realmente é algo que não tem como voltar atrás depois. Eu escuto a Adele desde, assim, muito novo, não é algo que, eu não vou nem mencionar One Direction, tipo assim, não tem condição, realmente, as pessoas têm olhos. Então eu sinto que a família, os amigos sempre foram acolhedores, eu acho que essa é a melhor palavra. Quando eu conheci a família do Pomaro, e eu fui lá na casa deles e eu fui tão bem recebida. E eu conheci a mãe, o pai, a irmã, e eles sempre foram tão amorosos. Eu sinto que são acolhedores, sim, que em momentos que ele vai precisar, que ele precisaria da família dele, eu tenho certeza que eles acolheriam, sabe? De certa forma, ele sempre teve um suporte, sabe? Quando ele precisava de alguma coisa, tinham pessoas que estavam lá por ele. A questão é que muitas vezes a gente mesmo não sabe como pedir esse suporte. Então, pode ser que às vezes a gente tenha uma visão de que o nosso suporte não é suficiente porque ele não está amparando as necessidades que temos, mas será que a gente consegue explanar isso para o mundo? Preciso disso, preciso daquilo. Mas eu imagino que conhecendo a minha família e me conhecendo, porque eu fui criado por eles, não tem por que eles não aceitarem, porque eles sempre me ensinaram a amar e, tipo, fazer as coisas do jeito certo. Então, eu acho que eles não decepcionariam numa coisa tão relevante quanto essa. O Maro, ele é meu amigo. Eu posso reduzir isso, né, simplesmente como sendo o meu amigo, né? É quase que um irmão mais novo pra mim. Ele é como ele sempre foi. Ele cuida de todo mundo, ele se importa com todo mundo e ele é a pessoa que mais tenta manter as pessoas próximas. Ele se solta muito quando ele tá perto das pessoas que ele ama e eu acho isso incrível, porque quando eu vejo isso, eu fico, ok, eu sou uma pessoa que ele confia, eu sou uma pessoa que ele se sente confortável. Como que eu escreveria ele? É a pessoa que não sabe fazer nada pequeno. Ele gosta de fazer coisas grandes, eventos grandes e sempre com temas que eu nunca tô esperando. E também as mães gostam muito dele. Pergunta pra qualquer mãe aí de algum amigo, ele sempre se dá muito bem. Eu vejo uma pessoa que tá tentando lidar com as próprias dores de uma maneira que não sabe como lidar. O que eu faço com a minha dor? Não sei. Não sei se eu falo pro mundo, não sei se eu explodo, se eu choro, se eu rio, se eu tenho uma crise de raiva, não sei. Eu espero que as coisas fiquem bem depois que acabar esse vídeo, porque
eu não tô fazendo ele como uma afronta, nem nada de ruim. Eu só quero realmente deixar claro quem eu sou e virar uma página de 10 anos de insegurança e de medo que eu vivi e seguir a minha vida de um jeito novo, diferente, que eu ainda não consegui viver, de uma maneira mais livre e verdadeira. Agradeço demais por ouvirem até o final. Se alguém levantou, pode dar tijolada, porque é falta de respeito, poxa, eu tô aqui me abrindo. Mas espero que dê tudo certo pra nós. E é isso. Um beijo.